modelagem e otimização. Então, problemas envolvendo matemática. Como é que a gente pega um problema real ou pseudo-real e transforma numa modelagem matemática e resolve ele utilizando os conhecimentos de cálculo. Então, esse exercício aqui, ele é bem teórico, claro, mas só que ele já dá uma intuição, já dá uma boa amostra de como é que a gente pega e pode resolver exercícios reais, como é que a gente pode resolver problemas reais através de modelagem matemática e otimização. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada para a gente ter uma ideia de como é que faz. Então, aqui, ó, deseja-se construir uma caixa de tampa aberta com base quadrada. Olha só, aqui começou a te dar informações, ó, para guardar lápis. Isso daqui é irrelevante. Quem fez esse exercício não precisava ter dito isso, mas enfim. Sabendo que o volume da caixa deve ser de 500 centímetros cúbicos, então aqui tem outra informação relevante, calcule as dimensões da caixa com o menor custo de fabricação. E aí a pessoa aqui ainda deu uma ajudadinha, ou seja, as dimensões da caixa com a menor área. Então, pessoal, é um exercício assim que tu pega ele pela primeira vez, pode ficar meio perdido. Mas vamos lá, vamos tentar calmamente aqui resolver ele, que vocês vão ver que é fácil e utiliza cálculo. Isso é o que é mais legal, utiliza cálculo bem legal, bem corretamente. Vamos embora. Então, o primeiro passo é um dos passos principais, a modelagem do problema. O que é uma modelagem? É pegar e transformar o problema, que é um problema real, num problema matemático, ou seja, é descrever o problema através da matemática. Então, nesse caso aqui, e na maior parte dos problemas, fazer um desenho é fundamental. A gente vai pegar esses problemas, vai resolver uma boa parte deles, pelo menos a modelagem deles vai ser feita na base do desenho mesmo. Então, a gente quer construir uma caixa de tampa aberta com base quadrada. Lembra que isso foi a primeira coisa que eu falei, a base quadrada. Então começa aqui desenhando um quadrado para fazer de base da tua caixa. E ela é uma caixa, então ela vai ter 4 paredes laterais, mas ela tem a tampa aberta, ou seja, nessa parte aqui de cima não tem nada, ela está aberta, só tem as 4 paredes laterais e o fundo. E aí, disseram aqui que o volume tem que ser 500 centímetros quadrados. Então vamos lá, a gente tem que começar a dar nomes às variáveis. Então, por exemplo, a gente pode começar a chamar de x o lado do quadrado da base. Observando que é um quadrado, então se aqui eu tenho x, aqui eu também tenho x. Claro que tem vários problemas em que não precisa ser quadrada a base. A base podia ser circular, podia ser retangular, podia ser um prisma, podia ser qualquer coisa, por exemplo. E aí a gente só tem que tomar cuidado de chamar as variáveis, cada uma por um nome diferente. Nesse caso, a base vai ser x e ao lado da base vai ser x, e como é um quadrado, fica x e x mesmo. E aí, o que falta a gente dar nome? Qual é a outra dimensão que a gente ainda não falou? A altura. Então chama a altura de y, porque não tem por que a altura também ser igual a x. Então, x é o lado do quadrado da base, y é a altura da tua caixa. Tá desenhado, então agora a gente começa a pegar e a descrever as funções do problema através dessas variáveis x e y. Então, primeiro, o que a gente sabe? A gente estava falando aqui sobre volume. Então, qual que é o volume dessa caixa aqui? Lembra como é que calculava volume de um sólido mesmo? Quando era um sólido assim, que se projeta na base, era a área da base vezes a altura. Isso daqui é o volume. Então, qual que é a área da base nesse caso? A base é um quadrado, então a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Como o lado é x, fica x ao quadrado, vezes a altura, e a altura é y. Então tá aqui, a gente já começou a descrever o problema matematicamente, encontrando o volume
dessa caixa. A gente já sabe que esse volume tem que ser 500, mas a gente ainda não vai usar essa informação. O que a gente vai fazer a seguida? A gente vai pegar e vai começar a trabalhar com a área, já que a gente já está no desenho, vamos pegar e vamos descobrir quanto é que é a área em termos de x e de y. Para fazer isso, a gente vai precisar de uma planificação. O que é uma planificação? É a gente pegar a nossa caixa e pensar que ela está num plano para a gente conseguir calcular a área corretamente. Então aqui eu peguei e desmontei a caixa, ó, eu cortei aqui nessas arestas, né, nas arestas verticais, digamos assim, não vou desenhar tudo, vou sim. Peguei, cortei aqui as arestas verticais, então a caixa pega e abre para os lados, né? Então aqui tem a nossa planificação. Então, como é que a gente vai calcular a área da caixa, o quanto a gente gastou de material? Vai ser aqui, né? Eu tenho a área desse quadrado que é a base e a área desse quadrado aqui é base vezes altura, ou lado ao quadrado, fica x ao quadrado. E aí eu tenho 4 retângulos, e se a gente prestar bem atenção, os 4 retângulos têm as mesmas dimensões, ó. Nesse daqui é x e y, nesse daqui é x e y, x e y e x e y também. E a área de cada um deles é x vezes y. Então, a área lateral dessa caixa, a quantidade de material que a gente vai gastar, vai ser x ao quadrado, que é a área aqui da base, mais 4 vezes, porque são 1, 2, 3, 4 retângulos, vezes a área de cada retângulo, que é xy. Então agora eu já fiz a modelagem do problema. Eu descrevi eles em termos matemáticos, descrevi as funções que eu vou precisar em termos matemáticos. Chamei x a dimensão da base, chamei y a dimensão da altura, o tamanho da base, o tamanho da altura, e eu tenho aqui que o volume ficou x ao quadrado vezes y e a área ficou x ao quadrado mais 4 vezes x vezes y. Feito? Então a gente pode começar a ir para o segundo passo, que é utilizar as informações do problema. Por enquanto, o que a gente fez aqui no primeiro passo? A gente só modelou, a gente só encontrou essas duas funções, a função volume e a função área. Agora eu tenho que utilizar as informações do problema. Então, primeiro de tudo, a gente tem aqui que o volume é 500 centímetros cúbicos, ou seja, e a área é o que eu quero minimizar. Então, eu tenho o volume igual a 500, isso daqui é o que a gente chama de uma restrição. Isso daqui vai nos ajudar muito no nosso problema. E a área é a função que eu quero minimizar. A área é a função que eu vou realmente trabalhar com ela. Então, o que eu posso tirar da nossa restrição? Eu já sei que o volume é x ao quadrado vezes y. E se isso é igual a 500, eu posso, por exemplo, isolar o y em função de x. Se x ao quadrado vezes y, x ao quadrado vezes y é igual a 500, então eu passo o x que está multiplicando dividindo. E aí fica o y igual a 500 dividido por x ao quadrado. Por que isso é importante? Porque aí eu reduzo o meu problema. Observou que, por enquanto, a área era uma função de duas variáveis? Como é que era mesmo? A área era x ao quadrado mais 4 vezes x vezes y. No cálculo, pelo menos nessa parte do cálculo, né, no cálculo 1, a gente não trabalha com funções de duas variáveis. Então, pegar essa restrição e isolar o y em função do x te proporciona o que a gente pode fazer para voltar para uma variável só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse y aqui por 500 dividido por x ao quadrado, e aí eu vou transformar a minha função de duas variáveis numa função de uma variável só. Então é isso que a gente vai fazer. A gente quer minimizar essa função,
x ao quadrado mais 4xy, mas a gente já descobriu que o y é 500 dividido por x ao quadrado, e agora o que dá para fazer é simplificar e ajeitar. Então, primeira coisa, a gente corta, né, x com x ao quadrado, fica só um x aqui, e a gente faz 4 vezes 500, que dá 2.000. Então, a área em função só de x é essa função aqui, x ao quadrado mais 2.000 dividido por x. E o que eu quero? Minimizar essa função. Então agora que a gente começa a utilizar o cálculo. Por quê? Toda a pergunta do nosso problema, que era uma pergunta complexa, uma pergunta grande, né? Olha só, calcule as dimensões da caixa com menor custo de fabricação. Uma pergunta grande. Agora a gente pegou e transformou essa pergunta grande numa pergunta do cálculo. Que pergunta que está sendo feita? Qual o valor de x que minimiza a função a de x igual àquilo ali? Então agora, o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando qual que é o ponto de mínimo dessa função a de x. E agora o cálculo está aí para a gente utilizar o cálculo em toda a sua forma. Essa é a nova pergunta e é essa que a gente vai responder. A gente vai agora parar, esquecer um pouco o problema e vai focar nessa pergunta. Qual o ponto de mínimo dessa função? Como que o cálculo vai nos auxiliar nisso? Um detalhe, todo ponto de mínimo é um ponto crítico. A gente sabe disso. Se eu estou procurando um ponto de mínimo, eu posso muito bem procurar um ponto crítico. Então eu venho aqui e derivo. Qual que é a derivada dessa função? Bem, derivou x ao quadrado, deu 2x, né? Derivou 2.000 dividido por x, não precisa a regra do quociente. Aliás, não é legal usar a regra do quociente aqui. Se quiser, tudo bem, mas não vai ficar a melhor coisa do mundo. Aqui é muito melhor tu pensar que 2.000 dividido por x é a mesma coisa que 2.000 vezes 1 sobre x. Então, a derivada de 2.000 sobre x é 2.000 vezes a derivada de 1 sobre x. E quem é que lembra? A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. E é isso que está aqui, ó. 2.000 vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, só dá uma ajeitada, fica 2x menos 2.000 sobre x ao quadrado, faz um MMC, ficou 2x ao cubo menos 2.000 dividido por x ao quadrado. Por que isso tudo, Álvaro? Porque olha só, aqui é como se tivesse 1 sobre 1. Então, x ao quadrado dividido por 1, x ao quadrado vezes 2x, 2x ao cubo. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, 1 vezes 2.000, 2.000. Então, encontrei a função derivada aqui da área. Então a gente já tem essa derivada. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero encontrar os pontos críticos. Então, a derivada é igual a zero, ou seja, eu estou num ponto crítico se e somente se a derivada for igual a zero, mas nesse caso a derivada é um quociente. E quando é que um quociente é igual a zero? Quando o de cima for igual a zero. Então, a gente vai estar num ponto crítico se e somente se 2x ao cubo menos 2.000 for igual a zero, e aí dá para resolver. Primeiro, soma 2.000 dos dois lados da equação, ou seja, passo 2.000 somando para o outro lado. Então 2x ao cubo é igual a 2.000. Agora divide os dois lados por 2, então x ao cubo é igual a 1.000. E agora, qual que é o único número que elevado ao cubo é 1.000, ou seja, qual que é a raiz cúbica de 1.000? É 10. E eu encontrei o quê? Encontrei o único ponto crítico que a gente tem. Pessoal, só tem agora detalhes para terminar. O grosso eu já acabei. O que falta de fato para a gente terminar o problema? Falta ter certeza que ele é um ponto de mínimo, porque agora eu só encontrei um ponto crítico. Vai que ele é um ponto de máximo local, vai que ele é uma inflexão, a gente não sabe ainda, né? Vai ser, né? A gente meio que já sabe que vai ser essa resposta aí mesmo, né? Em geral, vai ter que ser. Mas só que como é que a gente pode se certificar até para não
ter um erro, até para daqui a pouco a gente não errar porque parou no meio ali, fez um erro no meio do caminho e daqui a pouco achou um ponto crítico só quando tinha mais do que um, enfim. Então como é que a gente vai certificar que ele é um ponto crítico? A gente tem que ele é um ponto de mínimo, que ele é o ponto que eu estou querendo. Eu tenho que olhar para o domínio inteiro da função e saber que o mínimo da função ou é atingido em algum dos pontos críticos ou é atingido nos limites do teu domínio, nos delimitadores dos intervalos do teu domínio, ou quando é intervalo fechado, exatamente no final do domínio. Então vamos lá, vamos olhar. Qual que é o domínio dessa função? O que a gente tinha? Agora a gente tem que voltar e olhar de novo para o problema como um problema. Por quê? Qual que seria o domínio dessa função aqui sem nenhuma restrição? Só tem um valor que eu não posso substituir o x, é 0. Por quê? Se eu substituir x igual a 0, eu tenho uma divisão por 0, o que eu não posso ter. Mas essa função, ela não é uma função do cálculo, é uma função que modela um problema. Então, só para começar, o x, ele era a base de um quadrado, né? Nossa, o meu quadrado ficou lindo, mas tudo bem. Ele é a base de um quadrado. Então o x tem que ser maior do que 0. Agora, será que tem alguma outra restrição? Será que tem algum valor máximo que o meu x possa ter? Vamos pensar. O que aconteceria? Qual é a única restrição do meu problema? É que o volume seja 500 centímetros cúbicos. Então, se o meu x for muito grande, basta que o meu y seja muito pequeno. Não tem nenhuma outra restrição no meu problema. Então, o meu domínio dessa função é de 0 até mais infinito. Eu posso ter uma caixa super grande, com uma base gigantesca. Se a altura for muito pequenininha, a gente consegue que o volume seja 500. Não tem nenhum problema nisso, tá, gente? Então, o domínio da função é de 0 até mais infinito. Feito o domínio da função, basta olhar os limites da função quando x vai a 0 e quando x vai a mais infinito. Então, quando x vai a 0, o que acontece com essa função? Essa parcela vai a 0, mas essa parcela vai para mais infinito. Lembrando que eu estou indo para 0 pela direita, né? Então, eu estou indo para 2000 dividido por um zero, que veio de valores positivos, um zero mais, então vai para mais infinito. Agora, quando o x vai para mais infinito, essa parcela aqui já vai para mais infinito, e essa parcela aqui vai para zero, porque 2000 dividido por infinito é zero. Então, a gente pega aqui, 0 mais infinito é mais infinito também. Ou seja, nos extremos a função está muito grande. Então, como esse daqui é o único ponto crítico, ele tem que ser um mínimo local. E não só um mínimo local, ele é um mínimo global. Então, me assegurei que esse valor, o x igual a 10, é de fato a resposta do meu problema. Mas só que eu tenho que prestar atenção. Será que eu estou respondendo o que se perguntou? Eu poderia responder para essa pergunta aqui. As dimensões da caixa com menor custo de fabricação. Eu poderia responder x igual a 10? Não, não posso responder x igual a 10. Por quê? Primeiro, porque quem está lendo a tua resposta não tem por que saber o que é x. Então, tu quer dizer as dimensões da caixa. E a segunda coisa é isso, tu quer dizer todas as dimensões da caixa. Então agora a gente volta para o nosso desenho. O nosso desenho era, a gente já sabia que a gente tinha base x e altura y, e a nossa resposta é x igual a 10. Então eu venho aqui e substituo. A base do quadrado aqui, o lado do quadrado tem que ter tamanho 10, e a altura tem que ter tamanho 500 dividido por 10 ao quadrado, que é 500 dividido por 100, que é 5. Então, a caixa com os menores custos de fabricação tem base 10, altura 5. Ou seja, meu desenho não está
tão legal assim, né? Meu desenho é mais fininho assim. Em particular, essa caixa aqui não é uma caixa boa para guardar lápis, porque o lápis vai cair para o lado, né? Ou seja, a gente chegaria para o chefe e diria assim, olha, não sei se é uma boa minimizar os custos nessa daqui, se a ideia é guardar lápis na vertical. Bem, de repente vale a pena guardar lápis na horizontal, né? Mas aí não teria por que ter base quadrada. Enfim, tá aqui a resposta. É assim que a gente termina, a gente diz, respondendo o que se perguntou. A base do quadrado tem que ter tamanho 10. Faltou dizer centímetros, né? Porque a gente sabe que tudo estava sendo medido em centímetros a partir dessa unidade aqui. E a altura tem que ser 5 centímetros, tá, gente? Então, era mais ou menos isso. Isso daqui é uma introdução de como é que a gente pega, modela matematicamente e tenta otimizar essa modelagem que a gente obteve para resolver um problema real, tá? Então, bons estudos e até a próxima.